vocês? Eu tô aqui hoje para falar sobre as civilizações da Mesopotâmia. E aí, estão preparados para mais essa aventura? Para começar, nós vamos entender um pouquinho o significado dessa palavra. O que significa a palavra Mesopotâmia? Quando você procura no dicionário, essa palavra significa uma terra ou uma região entre rios. Quando eu levo esse significado para a história antiga, Mesopotâmia era o nome daquela região localizada entre os rios Tigre e Eufrates, ali na região do Oriente Médio, onde era possível o cultivo agrícola. Dentro dessa região viviam diversos povos, e hoje nós vamos estudar 3 desses povos, os sumérios, os babilônios e os assírios. Então vamos lá. A primeira civilização que nós vamos falar hoje é a civilização dos sumérios. Eles viveram na Mesopotâmia por volta do ano 4000 a.C. Lembra que nas aulas anteriores nós vimos que eu começo a falar em história com o surgimento da escrita, que teria sido por volta do ano 4000 a.C.? Pois é, a civilização que criou o primeiro código escrito, que foi o código cuneiforme, foi exatamente a civilização dos sumérios. Então, eles habitavam a região onde hoje se localiza o Iraque, ali no Oriente Médio, né? E foram os responsáveis pelo primeiro código escrito da humanidade, que nós já vamos ver como que funcionava. Outra curiosidade sobre os sumérios é que, ao contrário dos egípcios, que formavam um império, ou seja, que tinha uma pessoa que governava todo o reino, que era o faraó, os sumérios não era assim. Eles se dividiam em várias cidades, como por exemplo Kish, Uruk, Eridu, Ur, Nippur, mas cada cidade dessa tinha um governante diferente. Isso que a gente chama de cidades-estado, ou seja, quando você não tem um império, quando não é o mesmo governante para todos. Era o caso dessas cidades sumérias. Elas eram independentes, cada uma tinha seu governante e cada uma tinha suas leis. Então, presta atenção, hein? Sumérios não tinham um único governante como no Egito. Cada cidade tinha seu governante, que era chamado de patese. Era como se fosse um monarca. Tá? O poder também passava de pai para filho, formando uma dinastia. A economia dos sumérios era uma economia baseada na agricultura. Então, eles também construíram canais de irrigação para ampliar a área agrícola. A religião dos sumérios era uma religião politeísta e esses deuses eram deuses que eram usados para poder explicar os fenômenos da natureza, como tempestade, trovão, fogo e os sentimentos como amor, ódio, tristeza. E eles faziam sacrifícios para homenagear os deuses. Então era muito comum nas cerimônias religiosas dos sumérios fazer esses sacrifícios, geralmente de animais, tá? E como eu disse, a principal contribuição dos sumérios foi a escrita cuneiforme, que era aquela com mais de 1000 símbolos, 4000 símbolos, né? Olha aí, essa aí da imagem, que eram cunhadas, quer dizer, elas eram talhadas, eles perfuravam, né, as superfícies para poder escrever. Tá bom? E uma última curiosidade sobre os sumérios é que eles construíam obras arquitetônicas, quer dizer, construções, prédios, como esses aí de baixo, chamados de zigurates, eles serviam tanto para cerimônias religiosas quanto para guardar a produção agrícola deles. Certo? Entendeu? Agora nós vamos falar um pouquinho dos babilônios. E os babilônios, gente, eles são responsáveis, né? Eles foram os responsáveis pela criação de um dos primeiros códigos de leis da humanidade. Então, o principal, quando a gente fala em babilônios, também eu vou pensar numa economia agrícola. Eles não eram como os sumérios, eles eram como os egípcios, ou seja, tinha um imperador, não eram vários, né, como no caso dos sumérios, então você tinha um governante só para todo mundo. E o principal governante foi um carinha chamado Hammurabi, um rei muito importante. Ele foi o criador dos canais de irrigação dentro do império e ele criou o primeiro código de leis, que ficou chamado de Código de Hammurabi, que você vai achar bem interessante. Foi um dos primeiros códigos de lei como eu falei para vocês, né? Baseado no olho por olho,
e dente por dente. E a política deles, então, era o império. Eu trouxe aqui para você alguns trechos do Código de Hammurabi. Como eu disse, ele era baseado na lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Então, dá uma observada como que funcionavam as leis nesse país. Ó. Vou ler para você aqui o artigo 196. Se alguém arranca o olho de um outro homem, seu olho deverá ser arrancado. Se um arquiteto constrói uma casa para alguém e a casa que ele construiu cai e fere de morte o proprietário, esse arquiteto deverá ser morto. Credo. Se fere de morte o filho do proprietário, deverá ser morto o filho do arquiteto. Ou seja, o que você fazia, você levava o troco. A punição era o troco do que você fez. Então, por isso, olho por olho, dente por dente. Se você faz alguma coisa errada, a punição vem na mesma proporção do seu erro. Tá bom? Essa foi uma das maiores contribuições dos babilônios para a sociedade. Então, vamos lá falar do nosso último povo de hoje, que foram os assírios. Olha essa imagem aí, ó. Eles eram guerreiros, tá vendo? Um carro de guerra, armas. Eles foram os maiores guerreiros da antiguidade durante o período deles. A cultura deles era toda voltada para a guerra e para os saques, quer dizer, eles ganhavam a guerra e roubavam quem perdia. E não ficava só nisso, não. As armas de guerra deles eram as melhores, né? Eles usavam cavalos, eles usavam as catapultas, que eram aquelas armas que lançavam bolas de fogo. E, gente, como eles sempre venciam a guerra, eles eram cruéis. Além de vencer a guerra, eles mutilavam, quer dizer, eles cortavam pedaços da população que sobrevivia. Então, assim, eles se desenvolveram no norte da Mesopotâmia, na região onde que é a Síria e o Iraque. Então, todo mundo tinha muito medo deles devido à violência. Só para você ter uma noção da violência desse povo, eu trouxe aqui um relato de um dos reis assírios sobre um povo que ele conquistou. Em lutas e conflitos, cerquei e conquistei a cidade. Eu abati, quer dizer, eu matei 3.000 de seus homens, lutando com a espada. Eu capturei as suas tropas ainda vivas. Destes, eu cortei de alguns seus braços e mãos. De outros, os narizes e orelhas. Nas extremidades, eu arranquei os olhos de muitas tropas. Eu fiz uma pilha da vida e uma de cabeças. Eu pendurei as suas cabeças nas árvores ao redor da cidade. Tá vendo só? Extremamente violentos. Então, recapitulando, nós falamos de 3 civilizações. 2 eram voltadas para a agricultura, sumérios e babilônios. A outra era voltada para a guerra, os assírios. 2 eram império, quer dizer, um governante só para todo mundo, os babilônios e os assírios. E uma era cidade-estado, que eram os sumérios, ou seja, cada cidade tinha seu governante. E a contribuição de cada uma. Os sumérios foi o primeiro código escrito, os babilônios o primeiro código de leis, e os assírios as táticas de guerra e os conhecimentos da medicina, porque para você saber cortar uma pessoa sem matar, você tem que ser muito bom. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.